apesar de não estar desesperado. Pedi ao meu santo expedito pra me ajudar, para me livrar de toda a maldade, do ódio, a ambição e o dissabor. Então, eu acho que o trabalho que a gente faz, ele é cultural, mas ao mesmo tempo social, por vários fatores. Por exemplo, a gente sai de uma sopa no final, mais social do que isso, né? E a gente também faz isso aqui um espaço cidadão, né? A gente procura orientar, principalmente os mais novos e tal, absorver a todos. Então eu acho que isso por si próprio já é social, né? Então eu acho que o Samba da Vela é um projeto sociocultural, sabe, de fato, né? E o meu trabalho, ele tem sido, antes de eu entender que eu fazia cultura, eu já fazia o social também, espontaneamente. Eu não me propus a fazer isso, não foi que eu decidi fazer isso, eu vou fazer. Não, eu fui fazendo as coisas e foram acontecendo, inclusive a questão cultural. O pessoal do Centro Cultural Monte Azul foi que me chamaram para fazer uma parceria e me provaram por A mais B que eu fazia um trabalho sociocultural, entendeu? Eu nem sabia o que era isso. E aí realmente a gente começou a fazer. Fizemos até posteriormente ópera junto, ópera samba, né? Eu componho. A minha linhagem, assim, meio que natural de nordestina é a linhagem irreverente, né? Eu gosto muito de trabalhar com irreverente, mas eu também tenho esse punho social muito grande. Quando acontece alguma coisa que a gente fica magoado, que a gente fica extasiado, sabe? Essas notícias que a gente vê no Fantástico de atrocidade, etc e tal, eu acho que a gente, como é metido a poeta, a gente se vinga no papel e na caneta, né? A gente fala tudo que a gente quer, porque a gente... Ali você fala o que você quer mesmo. Eu não me lembro exatamente o ano, mas... foi muito antes do Samba da Vela isso. 20 e tantos anos atrás, que aconteceu uma chacina na Candelária, no Rio de Janeiro. E eu fiz uma música chamada Criança de Rua. A criança falando pro matador, pro exterminador, né? Conversando com um diálogo, a criança com o exterminador, e posteriormente, a criança falando com a sociedade e posteriormente com o exterminador, né? E essa música está recém-gravada pelo Afonsinho BV, está no CD dele, que o texto eu não pedi para nascer, nem tampouco para ser exterminado. Seria menos pior, bem melhor se houvesse mais compreensão. Falando para a sociedade, se alguém olhasse para mim, procurando entender mais um pouco o meu lado, me dando um lar para morar, um lugarzinho para viver, alguma coisa para fazer dignamente. Assim eu não seria tão feroz, nem precisava me tratar indiferente. Aí para o exterminador, quem é você para me condenar? Ou achar que me eliminar seria o jeito? Ninguém tem o direito de apagar uma luz assim, né? Ninguém tem o direito de apagar uma luz assim. Ninguém tem o direito de apagar uma luz assim, acabando uma vida. Só quem deu é quem pode tirar, que é Deus. Sei, minha casa é a rua, não é igual à sua. Vivo na escuridão, ninguém tem compaixão, ou sequer sente pena. Você pode até me matar, mas não vai acabar o problema. Esse é o texto. Eu já trabalhava lá com a Associação Monte Azul, e aí fui começar a chamada, aí começar a fazer alguma coisa na escola, e eu gosto muito disso, porque você sempre vai trabalhar com jovens, né? E é legal você trabalhar com jovens. O jovem, ele hoje, por exemplo, está nessa onda aí do funk, dessa coisa louca, mas se as pessoas param para pensar, para chamar a atenção delas com alguma coisa, para depois falar uma verdade, sabe? A verdade que seja bom para o convívio delas, eles também prestam atenção em você. Eu tenho feito muito isso. Desde muito antes de montar a Samba da Vela, eu já ia no Carandiru, eu já ia na penitenciária masculina e feminina,
eu já ia na FEBEM na época, entendeu? Então meu trabalho social ele vem assim, de muito tempo atrás. Depois de Samba da Vela, não resta a menor dúvida que ampliou assim a capacidade, porque as pessoas se encantam com o Samba da Vela e acabam chamando você para fazer alguma coisa, né? E chegando lá você acaba expondo para eles a sua ideia, a sua ideologia, a sua forma de ver a vida, o que seria legal para melhorar as coisas. Isso tem dado muito certo, cara. Atualmente eu estou com um menino agora, que eu conheci lá na Fundação Casa, né? Que eu estou tentando dar uma força para ele, mas é muito difícil. Menino, sabe, menino com latrocínio e tal, como é um outro que acho que foi em 2001, eu estava dando aula lá no Campo Limpo, para meninos de LA, e teve um que começou a me dar muito trabalho, esse menino. Cara, o cara começou a zoar a minha aula, né? Não deixava eu dar aula. Foi no comecinho do funk, ele começava a cantar funk, que era uma loucura. E a minha aula tinha o evangélico, o católico, o espírita, tinha todo mundo, mas ele não deixava, o cara era um terror. Um dia eu tive coragem e comecei a falar com ele, né? Comecei a conversar com ele após a aula, fui chamar a atenção dele e ele me deixou falar de Deus para ele. Isso foi a entrada para mim tentar dominar esse leãozão, né? Cara, só sei que a gente ficou uns 40 minutos conversando, terminamos os dois chorando, né? Que eu comecei uma conversa com ele com uma ideia de malandro mesmo, porque eu também sou da periferia, a gente também tem o vocabulário, né? Então já fui no qual é que né? Você não me conhece e tal, essas ideias e tal. O moleque foi meio abismado com a minha ideia, né? De malandro, de vagabundo. Mas depois eu comecei a conversar de Deus para ele. Comecei a conversar como cidadão e tal. Só sei, cara, que esse menino, a partir desse dia, ele começou, ao invés de zoar a aula, começou a corrigir os meninos que estavam zoando a aula. Sei que esse moleque, a gente arrumou um trampo, tinha uma marcenaria lá perto, e ele falava que o que ele faltava para ele um trampo, arrumar um trampo de marceneiro para ele. Você acredita que esse moleque, ele arrumou uma cabrocha lá, se juntou com a cabrocha, virou um marceneiro, hoje ele mora em Juiz de Fora, eu não tenho o contato dele, mas já levantei que ele mora em Juiz de Fora. É um grande marceneiro. E ele veio 2 vezes aqui no Samba da Vela, cuja primeira vez veio me agradecer pelo que a gente fez. Quem fez foi Deus. A gente só botou as palavras, né? Mas foi uma coisa muito louca aqui, ele aqui no Samba da Vela agradecendo. Teve gente que se emocionou pra caramba, eu também me emocionei, né? E aí, o ano passado, foi eu e o Nino Miau fazer 10 oficinas na Fundação Casa. E foi quando eu conheci esse menino que está em curso agora, tentando mudar a vida dele. E aí, lembrando desse menino que está lá em Minas Gerais, chama Isaías, ele. Aí eu fiz uma poesia assim, dentro do carro, quando eu estava vindo, comecei a fazer, mostrei pro Nino Miau, né? Depois eu musiquei com um parceiro aí, que já fui bicho solto, já meti um terror. Ainda criança, o crime me recrutou. Na verdade, eu nem tive infância, foi isso que a vida me proporcionou. Aos 12 anos de idade, eu já comandava o vapor. Caí em regime fechado pelos inimigos que mandei subir. Eita, mundo maldito, fui ser respeitado. E quantas famílias ajudei a destruir? Negociei com polícia safado, perdi. Hoje, ao me olhar no espelho, pude perceber todo o mal que eu vivi e fiz a minha mãe sofrer. Mesmo com pouca saúde, ela nunca deixou de me visitar. E eu sempre bem louco, não tinha atitude, nem me comovia ao vê-la chorar. Agora, resolvi mudar. Senti Deus tocar o meu coração. Vou me libertar, estudar, batalhar, me informar e vou ser cidadão. Um dia pretendo casar para construir uma família feliz. E assim fazer tudo para nunca deixar o meu filho fazer as maldades que eu fiz. Esse moleque aí tinha 2 latrocínios nas costas quando eu o conheci. E hoje é um marceneiro, pai de família. Então ainda que seja um, mas é muito gratificante fazer essas coisas. Apesar de não estar desesperado, pedi ao meu santo expedito pra me ajudar, para me livrar de toda a maldade, do ódio, a ambição e o dissabor. Pedi pra clarear a minha mente
santo